Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos orar ao nosso Deus, pedir a Ele que Ele nos ajude a prestarmos um verdadeiro culto de louvor a Ele nesta noite, na beleza da sua santidade. Aos irmãos que estão aqui no templo, aos irmãos que estão nos seus lares, aqueles que futuramente terão contato com esse material, que Deus possa abençoar ricamente, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos então. Senhor Deus, mais uma vez invocamos Tua presença, somos agradecidos ao Senhor pela Tua bondade, pelo Teu amor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos conduzido, nos sustentado, e nós somos agradecidos ao Senhor. Nós louvamos ao Senhor, reconhecemos Tua grandeza, Tua bondade, Senhor, desde a nossa existência até, Senhor, a manutenção das nossas vidas, o livramento, Senhor, dos acidentes, dos perigos, Senhor, o livramento do mal. É o Senhor que nos livra do mal, Senhor, até o fato de nós crermos, até o fato, Senhor, de nós termos capacidade, termos prazer, termos graça de estarmos na Tua bendita presença. Ó Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por tudo. Agora nós vamos louvar o Teu nome, nós vamos ouvir a Tua palavra, nós vamos, Senhor, não assistir o culto, mas prestar um culto de louvor ao Teu nome. Este, Senhor, é o nosso desejo, de cultuar ao Teu nome, não de assistir, Senhor, mas de prestar um culto verdadeiro, legítimo de louvor ao Teu nome. Obrigado porque o Senhor nos sustenta, nos guarda, porque o Senhor abençoa ricamente, poderosamente, Senhor, a Tua igreja. Abençoa agora os instrumentos, Senhor, os músicos, meu Deus, aqueles que conduzem o louvor, a igreja que participa, Senhor, a ministração da Tua palavra, as contribuições. Ó Senhor, que seja, meu Deus, o trabalho recebido, reconhecido, abençoado, Senhor, pelos altos céus. Obrigado, Deus. Senhor, obrigado, é o que nós clamamos ao Senhor, com fé, com gratidão, com louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos então, irmãos, louvar ao Senhor nosso Deus, na beleza da sua santidade, todo mundo cantando bonito, cantando gostoso para o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Amém. 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 Glória a Deus. Mais um dia nós estamos na presença do Senhor para juntos nós louvar e adorar a Ele de todo o nosso coração. Nós vamos agradecer ao Senhor em forma de canção nesta hora, amém, irmãos? Vamos adorar o Senhor Jesus com este louvor maravilhoso que diz: eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por aquilo que o Senhor irá fazer em nossas vidas, amém? Vamos adorar a Ele de todo o nosso coração nesta hora. Tua
muito louvor nessa noite, irmãos. Amém? Porque Ele se faz presente nesse lugar. Deus
São os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos estar orando, irmãos, esta noite, né? Nosso irmão pastor Francisco vai estar nos trazendo a palavra de Deus, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, mais uma vez nós Te louvamos, Te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Te pedimos, Pai, que o Senhor possa tomar o Teu servo nas Tuas mãos. Fala conosco nessa noite, Senhor. Abra a porta da palavra, usa ele mais uma vez, Senhor, e fala conosco nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, vamos abrir a Bíblia em Daniel 6. Daniel 6, versículo 10. Diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Amém? Graças a Deus. Podem sentar-se. Quero dizer para os irmãos que é motivo de bastante alegria estar aqui, rever os irmãos, né? Passou o ano, a virada, os 12 dias, e mais uma vez nós estamos aqui para adorar a Deus juntos, né? Deus tem nos guardado, nos sustentado e nos dado a oportunidade de estarmos juntos para glorificar, para reconhecer, para ter um momento de louvor e de gratidão a Deus. Esse Deus maravilhoso. Agradeço também a vida do pastor Joel, da nossa irmã Marlene, pela confiança, né, de nos dar este momento para ministrar esta palavra. Irmãos, o meu coração hoje está inclinado para falar sobre este fato, este momento na vida do Daniel, esse servo de Deus que foi levado escravo e que passou por muitas situações aonde ele se manteve fiel, se manteve firme na presença de Deus. E eu quero falar para os irmãos hoje sobre situações que podem vir na nossa vida, que nos leva à extrema pressão. O que nós fazemos quando nós estamos em extrema pressão? Qual a atitude que nós tomamos quando nós recebemos notícias de perseguição, notícias que vão ao contrário ou contra aquilo que a gente quer, ou aquilo que a gente espera para a nossa vida? O capítulo 6 do livro de Daniel diz que foi interessante para o rei Dário colocar alguns príncipes para dominar sobre o povo, né? Colocar pessoas que representassem o povo de alguma forma. E fala também que dentre os 120 ele queria colocar 3 pessoas como os principais desse grupo, né, de administradores, de governadores, de príncipes, de pessoas interessantes. Um dos 3 que ele queria colocar para dominar e comandar esse grupo de 120, uma das pessoas foi Daniel. Daniel foi escolhido porque ele era diferente. A Bíblia diz que ele era sábio. A Bíblia diz que ele era um jovem, um moço, né, diferente. Ele era inteligente, né? Ele tinha tudo, nele era melhor do que os demais. Ele tinha mais inteligência, ele tinha mais conhecimento e também tinha vida com Deus.
também tinha uma história com o Deus dele. E o que fica interessante aqui para mim, quando eu leio esse capítulo 6 de Daniel, é que as pessoas que estão em evidência, as pessoas que seriam colocadas em evidência para fazer parte desse grupo, eles se reúnem, fazem uma assembleia e eles querem tirar o Daniel do poder. Eles querem tirar o Daniel daquela escolha que o rei estava pensando em fazer, e eles estavam de alguma forma tentando fazer alguma coisa para poder tirar o Daniel daquela posição. E aí eles procuram de um jeito, eles procuram de outro, eles procuram de uma maneira, eles se reúnem, conversam, e eles discutem, e pensam, e diz aqui o versículo 4 do capítulo 6. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel, a respeito do reino, que ele havia de ser colocado, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício, nem culpa. E aí no versículo 5, eles falam assim, então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então eles procuram na vida e eles não conseguem. E quando eles fazem uma análise, eles resolvem falar assim, a gente não vai achar nada contra ele na vida, porque ele é um homem fiel, ele é um homem diferente, ele tem um caráter bom, ele anda na lei, ele faz tudo certo. Então vamos procurar alguma coisa na lei do Deus dele, para ver se a gente acha. E aí, irmãos, essas pessoas se reúnem e resolvem montar um edito. E nesse edito diz que todas as pessoas devem se prostrar durante 30 dias somente ao rei Dário. Todas as pessoas precisam se curvar e elas não podem fazer nenhum tipo de adoração a outro Deus senão ao rei. E eles falam: aqui nós vamos pegar Daniel. Aqui nós vamos, de alguma forma, destruir Daniel, porque se a gente não tem nada contra na vida dele, nós temos que tirar ele da presença do Deus dele, nós temos que de alguma forma anular esse Deus dele, porque o Daniel, ele clama a Deus. O Daniel, ele tem vida com esse Deus. O Daniel, ele se prostra diante desse Deus. O Daniel, ele conversa, ele ora 3 vezes ao dia. Ele tem uma vida de retidão diante desse Deus. Então, contra esse Deus, a gente vai poder mexer na situação. E eles falam com o rei e levam o edito. E essa proposta pareceu bem aos olhos do rei. E ele assina o decreto. E quando ele assina o decreto, Daniel fica sabendo do que foi resolvido, do que foi dito. E aí eles ficam naquela expectativa: agora nós vamos pegar Daniel. Agora ele não vai orar mais, agora ele não vai se curvar mais, agora nós vencemos. Agora não vai ter mais adoração a esse Deus, agora acabou a vida do Daniel. E aí, irmãos, entre o versículo que nós lemos, todos aqui em pé, quando Daniel soube, versículo 10, ele age, a Bíblia diz, como ele sempre agia. Ele tinha costume de 3 vezes orar, e ele, quando ele soube, ele vai lá e ora a Deus do mesmo jeito. E ele vai lá e adora a Deus da mesma forma. E ele vai lá e ele reconhece a Deus da mesma forma. E esses homens revelam ou trazem a notícia para o rei: olha,
tem alguém que desobedeceu ao Senhor. Tem um Daniel que ele orou e clamou ao Deus dele. E a pena, e o castigo, e a punição para essa desobediência, ou para esta não obediência à lei, ao decreto, era a cova dos leões. Irmãos, o que eu quero falar para os irmãos esta noite? Eu quero falar assim, pode ser que durante o ano que passou, ou durante esse ano que vai entrar, só por causa da sua posição, só por causa que você é um crente, vai ter pessoas querendo destruir e acabar com a sua vida. Eu estava conversando com um rapaz esses dias e ele estava falando para mim: Francisco, eu fui promovido, e parece que depois que eu fui promovido, a perseguição aumentou, e eu me sinto perseguido. As pessoas estão olhando diferente para mim, as pessoas estão olhando com um olhar querendo me tirar de lá. Talvez, meu irmão, Deus me trouxe aqui essa noite para falar para você, porque você pode estar passando por essa situação. De repente você foi colocado num lugar de honra, num lugar de destaque, não só porque você é um crente, não só porque Cristo te escolheu e te salvou e te amou de uma maneira incondicional, mas porque agora Deus está te abençoando, igual abençoou a Daniel. E agora você está vendo e galgando lugares e posições maiores, e por conta disso, pessoas estão olhando para você, e pessoas querem te tirar desta posição. Pessoas querem te destruir, pessoas querem te abandonar, te colocar de lado. Não, ele não pode ocupar, não, ela não pode ocupar essa posição. E aí fazem de tudo para te destruir, fazem de tudo para te provocar. Mas olha, quando essas pressões vierem, vamos aprender com o nosso irmão Daniel. Quando todas essas adversidades vierem, essas perseguições, esses dias de pessoas te olharem torto, te olharem mal, te olharem com a intenção de te destruir, sabe o que a gente faz? A gente continua orando a Deus. A gente continua consagrando a nossa vida a Deus. Sabe por quê, meu irmão? Daniel sabia, ele conhecia o Deus que ele servia. O Deus que Daniel servia podia livrar ele de qualquer coisa, inclusive da cova dos leões. E aí o rei, ele assina o decreto, e o Daniel, e quando ele está indo para a cova, ele diz: olha, Daniel, o seu Deus vai te salvar. Ele era um rei, ele não podia. A Bíblia diz que ele ficou jejuando, ele ficou orando, ele fez de tudo para tirar o decreto, mas ele não conseguiu. E o Daniel foi para a cova dos leões. Irmãos, eu não imagino o Daniel na cova assim, Aí o leão está aqui. Eu não imagino o Daniel assim. Eu imagino Daniel: Deus, eu confio em Ti. O Senhor era poderoso para me tirar dessa cova. O Senhor era poderoso para me fazer nem chegar perto. Mas olha, já que eu estou aqui nessa cova, já que esses leões estão tudo aqui em volta de mim, o Senhor é poderoso para me guardar, e eu confio em Ti, Senhor. Irmãos, não desanime em meio às provações, às perseguições. Continua orando, continua fazendo a sua adoração a Deus, continua focado e olhando para Deus. Sabe por quê? Porque o rei ora, o rei jejua, o rei tenta de alguma forma tirar o decreto. Isso não acontece. Colocam Daniel na cova, põe uma pedra lá, e o Daniel fica a noite inteira na cova. Eu imagino o desespero do rei, não o desespero do Daniel. Eu imagino o desespero do rei, porque eu imagino o Daniel bem tranquilo, bem confiante, bem em paz,
Sabe por quê? Porque o Deus que estava com Daniel era um Deus mais forte do que o leão, mais forte do que o rei, mais forte do que aqueles 120 homens que se levantaram contra a vida dele. Ele sabia quem era o Deus dele, e é por isso que quando ele fica sabendo do decreto, ele faz o quê? Ele vai para a casa dele naturalmente, e ele faz a sua oração, e ele, posso imaginar que ele orou assim: Senhor, o Senhor sabe o que estão fazendo comigo, o Senhor sabe o que estão tramando contra mim. Olha, o Senhor é poderoso, o Senhor é maior que todas essas pessoas, o Senhor é maior que esse decreto, o Senhor é maior do que o rei, o Senhor é maior do que qualquer outra coisa que possa se levantar contra a minha vida. Olha, Senhor, eu estou aqui diante da tua presença, e diante de ti eu entrego o meu louvor, a minha adoração, sabe, o meu reconhecimento, a minha gratidão. Eu estou nas tuas mãos. Com o rei, sem o rei, na cova, sem a cova, Senhor, o Senhor tem me guiado até aqui, o Senhor tem me sustentado, eu confio em ti. Eu imagino o desespero do rei, acho que naquela noite, certeza que ele não dormiu, certeza que ele ficou assim, muito aflito, angustiado, e a Bíblia diz, que logo pela manhã, cedinho, ele corre para a cova, o rei corre para a cova, e aí ele chega lá, eu imagino o rei chegando lá assim na cova e falando assim: Daniel, ô Daniel, você está vivo? Você está vivo, Daniel? Tramaram contra você, 120 pessoas, cova de leões, decreto, olha, muitas coisas se levantaram contra você, Daniel. Você está vivo? Você conseguiu escapar? Você conseguiu passar essa noite, Daniel? E aí ele ouve lá daquela cova: vive, ó rei, o meu Deus mandou um anjo, fechou a boca dos leões, e eu estou aqui vivo, para a glória de Deus. O meu Deus é maior, o meu Deus é melhor, é o meu Deus que é poderoso. Olha, rei, eu preciso falar uma coisa para o Senhor. Eu estou aqui para te honrar, eu estou aqui para trabalhar, eu estou aqui para, sabe, fazer o que for preciso para o teu reino. Só que eu tenho um compromisso com o meu Deus, eu tenho um compromisso com esse Deus que me salvou, com esse Deus que me livra, com esse Deus que me sustenta, com esse Deus que me guarda. Foi difícil, mas o meu Deus foi melhor. Irmãos, não resista às pressões, fica firme, confia no seu Deus. O que Daniel podia fazer? Daniel podia pensar assim: primeira coisa, é 120 pessoas de status, é 120 príncipes, principais, não vai dar. E ele pensa assim: com meu Deus dá, meu Deus faz todas as coisas certas, meu Deus encaminha todas as coisas, meu Deus vai me guardar. Ele poderia ter pensado: é um decreto, como que eu vou lutar contra um decreto? Como que eu vou combater contra uma lei, uma coisa que foi imposta? Como? E aí, irmãos, ele pensa: não, nada paga o meu momento de adoração, o meu momento de louvor, nada paga as minhas horas e as minhas orações que eu faço a esse Deus. Vou continuar. Ele poderia ter pensado: é cova dos leões, não sei se tinha 1, 2, 3, não sei, só sei que já daria um trabalhão, um leão só, já daria um trabalhão. E aí, irmãos, ele entra na cova com aquela certeza: Deus é o Deus que vai me guiar. Eu quero falar uma coisa para você: Deus é poderoso para te livrar
de todas essas situações. Deus é poderoso para limpar o seu caminho, deixar tudo certinho, para você só caminhar por Ele. Mas Deus também, meu irmão, pode deixar 120 pessoas no seu caminho. Deus também pode deixar o decreto no seu caminho. Deus pode deixar uma cova dos leões no seu caminho. Deus pode deixar, pessoas maldosas no seu caminho. E Deus pode te guardar de todas elas. Todas elas. Aonde que você está andando, que as pessoas estão te perseguindo? No trabalho, no serviço, na escola? Na onde que é? Aonde que é que estão te perseguindo? Aonde que é que você está sofrendo pressões? Constante pressões para que você, como a palavra de Deus diz, olha, na vida nós não encontraremos nada, então a gente tem que fazer uma forma de separar o Daniel do seu Deus, o Daniel desse Deus poderoso, porque na vida dele a gente não vai encontrar, porque ele é fiel, ele é honesto, ele vive bem, ele tem um bom caráter. Agora a gente tem que fazer alguma coisa para tirar ele desse Deus. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode nos separar, irmão, deste momento de comunhão, deste momento de gratidão, deste momento em que você entrega a sua vida e reconhece: Deus, Tu és maior do que todas as coisas que possam se levantar sobre a minha vida. Tu és maior do que qualquer gigante. Eu te reconheço, Deus. E eu tenho certeza que o Senhor pode tirar. Mas se o Senhor não tirar, eu também tenho certeza que o Senhor pode me guiar no meio dessas adversidades, no meio dessas perseguições. Aquela pessoa lá no teu trabalho, lá na tua escola, aquela pessoa que está te importunando, que está te perseguindo e está tentando te tirar da presença de Deus, tentando te afastar desse Deus, o Deus que te salvou, o Deus que te escolheu. Meu irmão, esta noite Deus fala para você: continua na minha presença, continua orando, continua consagrando, continua, porque eu sou o Deus poderoso, eu sou o Deus que te livra, eu sou o Deus que te ajuda. Todas as situações estão aqui, na palma da minha mão. Se você tiver que ir para a cova dos leões nos dias de hoje, se você tiver que passar por momentos difíceis nos dias de hoje, passa na presença de Deus, passa orando a Deus, passa colocando a sua vida diante de Deus. Senhor, está se levantando tal e tal pessoa, está se levantando uma situação na minha vida que está difícil, mas olha, está aqui, Senhor, diante das tuas mãos eu entrego, eu coloco na tua mão, porque eu sei que na tua mão tudo vai bem. Deus é poderoso para te livrar. Deus é poderoso, irmão. E aí, o texto continua dizendo que o rei tira o Daniel da cova e pergunta assim, quem foi que fez o decreto? Quem foi que fez essa lei? Quem foi que pensou nessas coisas? Foram esses daí. Então tá bom. Então pega esses daí, as famílias, os filhos, pega todo mundo e vai todo mundo agora para a cova dos leões. E o fim dessas pessoas foi triste, foi amargo, foi difícil. Uma vez, eu não costumo ficar falando muito de coisas que aconteceram comigo, mas eu quero contar um testemunho da minha vida rapidamente para os irmãos e já vou encerrar. Uma vez, meus irmãos, na empresa, eu recebi uma promoção. E quando eu recebi uma promoção, uma pessoa olhou para mim e disse assim: esse capacete que você está usando não combina com a sua cabeça, combina com a minha. Ali eu entendi, nos primeiros dias daquela promoção, que eu iria ter muito trabalho com muitas pessoas.
Mas desde antes da promoção, desde antes de Deus falar e fazer alguma coisa comigo, eu sempre entreguei a minha vida profissional, a minha vida diante de Deus. Deus, é o Senhor que tem cuidado de mim até hoje, e daqui para frente, se eu tiver que subir alguns degraus, é o Senhor que vai cuidar também. Irmãos, coloca tudo diante de Deus. Tudo que você for fazer, tudo que você for realizar, todos os planos, os sonhos que você tem, coloca tudo diante de Deus. Não queira combater, não queira brigar, porque se você for brigar com 120 pessoas, você não vai conseguir. Se você for brigar com leis e decretos, você não vai conseguir. Se você for brigar com leão, você não vai conseguir. Mas se você coloca tudo diante de Deus, o seu Deus que é poderoso, Ele pode brigar e Ele pode fazer todas essas coisas por você. Nessa guerra, não é a gente que tem que pelejar, Deus peleja por nós. A nossa parte é colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Nossa parte é obedecer a palavra de Deus. Porque assim, os homens poderiam ter pego Daniel na vida dele, mas quando eles observaram, eles viram um homem fiel, um homem íntegro, um homem sincero. E Deus precisa ver isso daí na minha vida e na sua vida. Fidelidade, uma pessoa sincera, uma pessoa honesta, né? Deus dava testemunho de Daniel, Deus andava com Daniel. Uma das características de que Deus, Ele nos ajuda e Ele tira os nossos inimigos e Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, é quando nós amamos a Deus, é quando nós andamos diante de Deus. Deus não anda com qualquer pessoa, Deus não anda de qualquer jeito, Deus não anda de qualquer maneira. Deus anda na vida de pessoas que honrem a Ele, que tenham compromisso com Ele. Por isso que Daniel foi um homem que Deus livrou ele, e Deus fez muitas coisas maravilhosas na vida dele, porque ele era diferente, ele era fiel a Deus. Que você seja, que eu seja fiel a esse Deus, que eu tenha comportamentos, que Deus ande na minha vida, que Deus fale comigo, que Deus de alguma forma Ele mande o teu Espírito Santo e me revista de qualidades e habilidades, que eu possa caminhar neste mundo para glorificar a Deus. Sabe por quê, irmão? A gente é fraco, a gente não consegue. A gente não consegue, sabe, olhar as coisas e ver o que vai acontecer. A gente não consegue tomar decisões certas. A gente não consegue fazer um tanto de coisa, porque nós somos limitados. E Deus sabe que nós somos limitados. Mas Deus, Ele nos fez com essa limitação, para que nós pudéssemos chegar na presença dEle e dizer: Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu não posso, mas o Senhor pode. Senhor, eu não posso ir lá no meu serviço e brigar e fazer uma confusão. Senhor, o Senhor sabe encaminhar todas as coisas. Faz com que todas as coisas cooperem para o meu bem. Está na tua presença essa situação. Não tenta resolver, meu irmão. Não tenta brigar. Não tenta fazer nada. Daniel podia ir lá brigar com 120. Daniel podia ir lá reclamar com o rei. Não, mas está errado, rei, esse decreto. Olha, rei, eu não vou para a cova de leão. Ele poderia ter feito um monte de coisa. Mas a Bíblia diz que, como era de costume, ele fez a mesma coisa que ele fazia todos os dias. Ele entrou na casa dele e ele orou ao Deus dele. Que a cada dia, em cada situação da sua vida, você possa colocar na presença de Deus. Não resista às pressões, a gente não consegue. Mas se a gente estiver com Deus, aí Deus se responsabiliza, né? Continue adorando, continue clamando, né? Continue colocando a sua vida, as suas dificuldades durante esse ano. Eu não sei como é que vai ser esse ano para você, eu não sei como esse ano vai ser para mim. Mas eu falava para os irmãos em Itaí que
Eu peço para que Deus conserve a minha vida, para que eu sempre o ame, para que eu sempre ame a palavra dEle, para que eu sempre tenha momentos, sabe, de oração, de gratidão, sempre momentos de reconhecimento diante de Deus, porque é isso que faz toda a diferença, meu irmão, é isso que faz. Quando a gente ora, quando a gente coloca tudo na mão de Deus, Deus deixa tudo certinho, deixa tudo em paz para a gente. Amém, meus irmãos? Irmãos, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para entregar para vocês essa noite, tá bom? Quando te vier os dias difíceis, que vão vir, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Vão vir os dias difíceis, de perseguições e de pressões. Não ceda, faça como Daniel, não briga, não discuta, não tenta resolver da sua forma, do seu jeito. Entrega tudo na mão de Deus, e Ele vai saber como conduzir todas as coisas para o teu benefício, para o teu bem. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. E quando der tudo certo, meus irmãos, né? Que a gente puder estar visitando e orando e compartilhando assim em outros lugares, vão em Itaí, tá bom? A igreja está lá de portas abertas para receber os irmãos, tá bom? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Amém. Vamos adorar o Senhor Jesus. Colocar em pé para nós juntos adorarmos ao Senhor. Como diz a palavra do Senhor nesta noite, nós possamos continuar confiando no Senhor Jesus. Nós vamos adorar o Senhor com este louvor. Se o trovão e o mar se erguendo bem, né, nós devemos confiar no Senhor Jesus de todo o nosso coração.
Amém. Pode sentar um pouquinho, irmãos. Deus abençoe. Glória a Deus. Uma vez, ô Francisco, a gente estava lá pro lado do Pouso Alegre, lá de Sete Pontes, lá. Eu e o Daniel Martins, entregando um gás lá na Natal, né? Aí a gente desceu. Depois que a gente desceu, rapaz, o proprietário da casa lá, que fez o pedido, a gente não sabia, rapaz, tinha 2 cachorros lá, mas irmão João, era dois bezerros assim, ó. Eram 2 cavalinhos assim, ó, 2 assim, ó, preto, Rottweiler. Aí ele veio lá, e agora, o que eu faço? Parar de respirar não dá. Irmãos, olha, mas não foi brincadeira aquele dia lá. Imagina, né? O coração bateu acelerado naquele dia. Agora o que aconteceu com o Daniel lá, talvez um dia a gente saiba lá, né? Se 2 cachorros já fazem isso, né, irmãos, ou um que seja, então uma situação realmente bem delicada. E é bonito, né, irmãos, quando nós vemos uma pessoa ali, vai na sua batidinha do dia a dia, mas ele atravessa o que tiver de atravessar e chega do outro lado. Como é bonito, irmão, vai na sua batidinha, como que não quer nada, né? E aí a pessoa vai lá, ainda que ele me mate, nele esperarei, e ele vai. Normalmente, irmão, isso dá música, normalmente isso dá filme, né? Pega lá os 2 filhos de Francisco, né? Zezé de Camargo e Luciano. Camarada passou apertado, pelo menos no filme lá, passa isso daí, né? Passou apertado e foi, o pai dele lá usando as fichas lá e pedindo, e não, eu acredito, uma coisa secular, né, irmãos? E olha, a gente vê o filme lá, emociona, né? Quem já viu, uma coisa emocionante, bonita, porque eles acreditaram, né? Não está mais em nosso meio o Steve Jobs, que a gente tem hoje um celular na mão, porque homens como Steve Jobs, como Bill Gates, como Mark Zuckerberg e outras pessoas tiveram um sonho. O Steve Jobs, ele queria fazer algumas coisas, eu quero fazer letras diferentes quando a pessoa vai escrever. Aí um funcionário dele falou, mas por que um monte de letras diferentes? Vamos fazer isso que a turma compra do mesmo jeito, aquela letrinha padrão tá bom. E ele no filme lá dá um esculacho no camarada e fala, não, eu quero. Então ele perseguiu o sonho dele, foi ali naquela batidinha. E tá aí 2 filhos de Francisco virou filme, Steve Jobs virou filme, Bill Gates e Mark Zuckerberg e tantas outras pessoas, coisas que nós desfrutamos hoje, pessoas que acreditaram e acabaram virando filme, fizeram uma bonita história. Pessoas que acreditaram e entraram no cânon sagrado, glória a Deus. Mas eu quero te dizer uma boa notícia, irmãos. Isso não é só para Daniel, ou para os 2 filhos de Francisco, ou para o Steve Jobs. Sabe, essa batidinha, esse dia a dia, é para mim e é para você também. Isso, irmãos, a nossa história. Não pense que só a história de Daniel foi escrita. A minha história está sendo escrita e na eternidade, irmãos, aleluia, nós teremos tempo suficiente para ver o filme, o livro, a história que nós construímos. Isso é uma coisa linda, irmãos. Isso é uma coisa linda. Aquilo que Deus preparou, aquilo que Deus está fazendo para nós, nós estamos construindo também. Então que bom podermos confiar e perseverar no nome do Senhor nosso Deus. São homens e mulheres assim que fizeram a história, que fazem elas acontecerem, tanto no mundo secular como no mundo religioso, como no mundo espiritual também, não é? Louvado seja Deus. Que o Senhor abençoe ricamente Francisco e a Márcia, né? Pastor Francisco, pastora Márcia, que estão ali servindo a Deus com os irmãos ali na igreja de Itaí, a nossa igreja, a nossa irmãzinha lá, né, em Itaí, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe então. Irmãos, domingo a obra do Senhor continua.
A nossa igreja tem escola dominical. A nossa igreja tem Bíblia. Glória a Deus, irmãos, a nossa igreja tem Bíblia. A nossa igreja ensina a Bíblia. A nossa igreja prega a Bíblia. E esta é a maior profecia. Esta é a coisa mais poderosa que uma igreja pode ter. Exposição da palavra de Deus, na direção de Deus, na direção do Espírito Santo. Então a nossa igreja tem escola dominical. Se tiver um aluno e um professor, tem escola dominical. Se tiver uma criança e uma professora, tem escola dominical. A bandeira do Evangelho, a bandeira da palavra de Deus, ela será estendida sempre que tiver um homem guiado por Deus, um homem na presença de Deus. A bandeira do Evangelho estará estendida com a exposição da palavra de Deus. É isso que Deus quer. Então a nossa igreja tem escola dominical. A gente acorda cansado, às vezes desanimado, mas a gente vem e depois fala: se eu não tivesse vindo, eu me arrependeria. E a gente vai avançando. Então domingo, 8h30 da manhã, escola dominical para as crianças, escola dominical para os adultos, em nome de Jesus. E também o nosso culto de louvor a Deus, domingo à noite. Nós estamos aqui todo mundo de máscara, medindo temperatura, estamos aqui usando álcool, com distanciamento, não é? Estamos tomando todos os cuidados, e Deus tem nos abençoado. Então domingo, 7h30 da noite, querendo Deus, nós estaremos mais uma vez aqui, levantando a bandeira do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, do Deus Criador dos céus e da terra. Estivemos alguns dias fora. Eu louvo a Deus pela normalidade, pela saúde do trabalho e da igreja O Brasil para Cristo, Campo de Avaré. Tenho certeza que a igreja O Brasil para Cristo, Campo de Avaré, está saudável para a glória de Deus. E na pessoa do presbítero Daniel, que eu deixei responsável aqui, em nome de Jesus, eu quero agradecer a sua pessoa, presbítero, com a sua família e com todos os demais irmãos, na sua pessoa, eu agradeço, que fizeram a obra de Deus e que oraram por nós. Glória a Deus por isso. Então, irmãos, que Deus te abençoe ricamente. Então, querendo Deus, até domingo que vem, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.